Bom, olá pessoal, professor André Alves aqui, e na aula de hoje eu vou mostrar alguns aspectos teóricos dessa topologia que eu coloquei já aqui no quadro, né, que é a topologia de amplificador do tipo emissor comum, né. Alguns de vocês podem se perguntar, né, o porquê da presença aqui dessa topologia contendo esse resistor aqui, né, o R1, sendo que em alguns livros, né, na literatura, a primeira topologia passada como emissor comum, ela não contém esse resistor, né? Então, alguns livros chamam essa topologia de emissor comum com resistor no emissor, né? E a presença desse resistor, ela tem uma significância, né? Uma importância e uma razão de ser, né? Eu vou falar sobre isso também no vídeo. Se você tem interesse na outra topologia que não tem esse resistor, né? Simplesmente faça R1 igual a zero nos modelos que eu vou demonstrar aqui, né? Tá certo? Mas bom, vamos lá, né? Então, como qualquer análise aqui de amplificador, né, como se vocês já tiverem visto alguma análise dessas feita anteriormente, né, a gente comumente divide, né, a avaliação aqui em duas análises, né? Uma análise que é CC, né, ou análise de polarização, que é justamente feita para conseguir polarizar, né, os terminais do transistor, né, base, emissor e coletor, com níveis, para que esses níveis sejam suficientes para excursionar os valores CA, né, os valores em corrente alternada de sinal, tá certo? E aí a gente divide em duas análises, na análise CC de polarização e na análise CA depois, né? Ok? E aí, obviamente, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses componentes, né? Qual o impacto que esses componentes têm durante essas análises, né? E falar um pouquinho e demonstrar, né, como encontrar aqui, né, a resistência de entrada, a resistência de saída, o ganho de tensão, né, que é dado pela razão aqui, né, entre a tensão de saída, né, a tensão aqui de saída e a tensão aqui de entrada, né, VO sobre VS. Então a gente vai falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Bom, um outro comentário interessante aqui a ser feito é a presença dos capacitores, né, que a gente chama de capacitores de acoplamento, né, um capacitor aqui na entrada, um capacitor aqui na saída e um capacitor aqui colocado em paralelo com esse resistor RE2 próximo ao emissor, né. Qual é a função, né, quais são as funções desses capacitores, né? Vocês devem lembrar, né, que a impedância, né, a impedância de um capacitor, né, ZC, ela vale 1 sobre J ômega C, né, ou menos J sobre ômega C, que é a mesma coisa. Tá certo? Ou seja, né, quando a gente tem frequência muito próxima de zero, né, que é exatamente o caso de corrente contínua, né, frequência aqui próxima de zero, né, essa impedância, né, o módulo dessa impedância, né, ele vai tender, quando o denominador aqui tende para zero, o módulo aqui vai tender para infinito, né? Ou seja, esses capacitores todos viram um aberto, né? Todos esses capacitores aqui viram um aberto e é como se a gente isolasse aquela região central ali, né, do meu amplificador próxima ao transistor, que é justamente o que dá a polarização, né? É como se eu isolasse essa região toda, né? Todos os capacitores ficam abertos, tá certo? Por outro lado, né, quando a gente faz a frequência aqui muito grande, né, não precisa fazer infinita, mas só para a gente ilustrar aqui, né, frequência suficientemente grande, né, esse denominador aqui ele vai aumentar, né, e para frequências suficientemente grandes, o ZC, quando eu aumento muito o denominador, ele vai tender para zero, né. Ou seja, para corrente alternada em frequências elevadas, né, a impedância desse capacitor em módulo ela tende para zero. Ou seja, esses capacitores eles tendem para curtos-circuitos, né. E aí a gente pode utilizar desse artifício, né, para isolar a análise CC, que é o que a gente vai mostrar inicialmente com os capacitores em aberto, né, utilizando também o princípio da superposição, né, onde a gente vai considerar só a fonte CC ligada, né, e a fonte CC desligada, e depois a gente troca, né, para fazer a análise CA,
a gente considera só a fonte CA ligada e a fonte CC desligada. Com os capacitores agora, ao invés de serem também circuitos abertos, serem curto-circuitos. Ok? Eu vou falar um pouquinho também sobre a função desses capacitores em termos da seleção dos valores, né? De acordo com a frequência de corte, né? Ou a frequência ômega C, que vale 2πfc, né? Que se deseja ser escolhida para esse amplificador, né? Ou seja, para uma frequência de corte de, por exemplo, 100 Hz, qual é o valor, ou quais são os valores dos capacitores CI, CO e CE que eu tenho que escolher para esse amplificador, né? A gente vai ver que são funções também das resistências desse circuito, tá certo? Então vou mostrar isso aí mais para frente, depois da análise CA. Bom, dito isso, né, a gente pode passar agora finalmente para a análise CC então desse sistema, né? Já coloquei aqui a figura pronta para isso, que é exatamente a figura que se obtém ao fazer, né, um circuito aberto nos capacitores de acoplamento, tá certo? Olhando essa figura, né, é um circuito relativamente simples de se analisar, né? E algumas importantes anotações que a gente tem sobre esse circuito, né? A gente tem a presença aqui de um divisor resistivo na base, né, desse circuito, né? A função desse divisor resistivo é justamente providenciar um valor de tensão para esse nó, né, para a tensão de base aqui desse amplificador, né? Como é que eu calculo essa tensão de base considerando o divisor resistivo que eu tenho aqui, né, o divisor de tensão resistivo, né? O divisor de tensão, né, V base, vai ser R2 sobre R1 mais R2, que multiplica a tensão de alimentação, né, VCC, tá certo? Porém, isso só é válido, né? Só é válido se eu tivesse, né, de fato, esse resistor R1 em série com esse resistor R2, né? Ou seja, eu tivesse exatamente esse caminho aqui de corrente único sendo percorrido entre esses dois resistores. Porém, isso não é bem verdade, né? Não é bem verdade porque existe um outro caminho aqui no meio, né? Que é justamente o caminho de entrada aqui no transistor, né, pela base, né? E para essa expressão que eu escrevi da tensão de base, né, de polarização, para essa expressão ser válida, ou seja, para esse divisor de tensão ser válido, né, a resistência que eu tenho, né, R2, este R2 aqui, né, ele tem que ser muitas vezes menor do que todo o restante de resistência visto a partir da base, né? Ou seja, eu tenho que ter R2, ou seja, isso aqui só é válido, essa expressão ela só é válida quando o R2, né, ele é muitas vezes menor do que a resistência vista no circuito a partir aqui da base, né? E qual é a resistência que eu vejo a partir da base? Né? Se vocês já deram alguma estudada aqui nos livros de eletrônica, né, existe uma técnica chamada reflexão de impedância, né, onde eu posso pegar a resistência toda aqui do meu emissor e passar para a minha base, né, através de um fator. Né? Qual que é esse fator? Para quem não lembra, né, vamos, né, demonstrar isso aí rapidamente, né? A relação entre as correntes que a gente tem aqui nesse amplificador, né, durante essa análise, são tais que, né, a minha corrente de coletor ela vale beta e B, e a minha corrente de emissor ela vale beta mais 1 e B. Ou seja, a corrente de emissor ela é beta mais uma vezes a corrente da base. Tá certo? Então vejam, se a corrente de emissor ela é beta mais uma vezes maior do que a corrente de base, é como se eu tivesse esse fator beta mais 1, né? Eu tivesse uma resistência beta mais uma vezes menor, né? Porque quanto menor a resistência, maior é a corrente, né? Então é como se eu tivesse uma resistência
no emissor que seja beta mais uma vezes menor do que a resistência da base, né? Ou vista da base, melhor dizendo. Tá certo? Ou seja, eu posso pegar toda essa resistência que está aqui, né? Toda essa resistência que está aqui, vista no emissor, e transferir para a base apenas, né, multiplicando, né, por um fator beta mais 1. Então a resistência que eu vejo aqui da base, né, é beta mais 1 vezes RA1 mais RA2. Tá certo? Né? Se vocês quiserem fazer a amostra matemática a demonstração matemática dessa regra, né, é simplesmente igualar as tensões, né? Ou seja, igualar as quedas de tensão. Então, se você tiver uma queda de tensão aqui vista no emissor, ela tem que ser igual à queda de tensão vista aqui da base, né? Então, se você fizer os produtos RI, você vai encontrar exatamente essa reflexão de impedância, né? Tá bom? Beleza, né? Beleza. E agora? Né? Agora que eu já estabeleci então a minha tensão de base, né? Porém, essa tensão de base ela é restrita, né? Essa expressão ela só é válida se eu também satisfizer esta condição, né? Eu tendo a minha tensão de base, eu também consigo encontrar qual é a tensão do meu emissor, né? Lembrando que o meu emissor ele está aqui, né? Aqui está a minha tensão de emissor, né? E se vocês lembrarem, né, essa junção base-emissor, ela é tal que quando eu estou aqui, né, na minha condição de polarização direta, né, como se tivesse um diodo aqui, né, e na minha condição de polarização direta, essa queda de tensão ela vale aproximadamente 0,7, né, para alguns casos 0,6, né. Então, aproximadamente 0,7 volts, né. Então, a minha tensão de emissor, né, ela vai ser exatamente a minha tensão de base menos o 0,7. Tá certo? Beleza? Ou seja, se eu polarizei a minha base corretamente, através do divisor de tensão, eu necessariamente vou também polarizar corretamente o meu emissor, né? Porque ele vale a tensão de base menos 0,7. Tá certo? Considerando aí, obviamente, que o meu transistor está polarizado para manter aí, né, a operação na região ativa, né, na região ativa aí de operação. Ok? Beleza, né? E agora, né? Temos a tensão de base, temos a tensão de emissor, né? O que falta? Falta a tensão de coletor. Então, o meu coletor ele está aqui em cima, né? Então, aqui está a minha tensão de coletor. E como é que eu escrevo a minha tensão de coletor? A minha tensão de coletor ela vai ser a tensão aqui de cima, né? O VCC. A minha tensão de coletor vai ser exatamente a tensão de cima, de alimentação VCC, menos a queda de tensão no resistor RC, né? Ou seja, menos RC vezes IC. Ok? Percebam que, né, essa tensão VC, ela depende, né, da tensão de alimentação e depende da queda de tensão no resistor RC, né? E aí vamos lá, quanto é que vale a corrente IC, né? A corrente IC, né, ela vai depender da corrente de base, que também está associada à corrente de emissor, tá certo? Porém, aqui da minha tensão de emissor, né, aqui da minha tensão de emissor, se eu tenho essa tensão aqui definida, né, eu consigo calcular minha corrente de emissor. Quanto é que vale a minha corrente de emissor ali no circuito? Vale a tensão de emissor dividido pela resistência que tem ali, né? RA1 mais RA2. Né? Ou seja, se eu tenho as minhas tensões de base, se eu tenho a minha tensão de base bem definida, né, pela polarização, a tensão de emissor vai ser bem definida e a minha corrente de emissor vai ser bem definida por conta das resistências, né, e dessa tensão, obviamente. Ok? Com essa consideração, né, sabendo, né, qual é a corrente de emissor, a gente sabe qual é a corrente de base, né?
a corrente de base ela vai ser a corrente de emissor dividida por beta mais 1. Tá certo? E sabendo a corrente de base, a gente sabe quanto é que vale a corrente de coletor. Né? A corrente de coletor vale beta e B, né? A corrente de coletor vai valer beta e B, ou seja, beta sobre beta mais 1 e E. Tá certo? Lembrando aqui, né, que beta é o fator, né, de amplificação de corrente, né, o ganho de corrente CC do amplificador, do BJT, do transistor bipolar de junção utilizado, né, que é informado aí na folha de dados do componente. Tá certo? Vale comentar que esse fator, né, o beta, né, ele é bastante grande, né, bem maior do que 1. Né, beta é muito maior do que 1. Né, ou seja, beta mais 1 é aproximadamente beta, né? Então esse fator aqui, beta sobre beta mais 1, é muito próximo da unidade. Né? Muito próximo da unidade. Então, comumente, se teria aqui, né, corrente de coletor aproximadamente igual à corrente de emissor, né? Ou seja, a corrente de coletor é aproximadamente igual à corrente de emissor. Ou seja, por um cálculo mais rápido, né, essa expressão aqui já poderia ter sido utilizada para ter já uma noção dos resultados. Mas fica também a expressão mais exata aqui em cima. Tá bom? Daí a gente tem todas as tensões de polarização, né, base, coletor, emissor, e também todas as correntes, né, corrente de emissor, corrente de base, corrente de coletor. Tá certo? Ou seja, fazendo isso a gente cumpre totalmente aí a nossa toda a nossa polarização CC, né, toda a nossa análise de polarização do BJT. Tá certo? Importante ressaltar o seguinte, né, a escolha de R1 e R2, né, para uma tensão de alimentação fixa, ela vai definir a minha tensão de base. Né? Então, se você quiser alterar a polarização da base, portanto também a polarização do emissor, você vai escolher valores de R1 e R2. Né? E geralmente a gente não vai escolher valores de R1 e R2 que sejam pequenos, porque a gente não quer drenar uma corrente muito elevada da fonte. Né? Esses resistores estão aqui simplesmente para polarizar, para dar uma tensão, né, em volts positiva ali, né, para a base, para o emissor e para o coletor. Né? Então, a gente utiliza valores aí de resistência geralmente na ordem de kΩ. Né? Geralmente aí da ordem de kΩ. Tá certo? E aí a gente varia um em relação ao outro, né, para fazer com que esse divisor resistivo seja de acordo com o que a gente queira na polarização. Beleza? Além disso, né, a gente vê aqui através da expressão da corrente de emissor, né, a gente vê através dessa expressão que a corrente de emissor, né, ela depende da polarização que a gente escolheu, né, ou seja, através do valor de R1 e R2 a gente varia a tensão de base, que vai variar a tensão aqui de emissor necessariamente, né, e com isso a gente pode também dimensionar, né, ou escolher a corrente que a gente quer de polarização ali do emissor, né, através das resistências R1 e R2. Tá certo? Percebam também que como a corrente de coletor, né, ela é aproximadamente igual à corrente de emissor, eu já estou, na verdade, escolhendo as duas, né, ou seja, fazendo esse processo, né, de polarizar a base, né, e depois escolher os resistores R1 e R2 para corrente, eu já estou escolhendo, na verdade, a corrente de emissor e coletor tudo junto, né? Tá certo? Obviamente é de base também, né, por consequência. Ok? Outro detalhe, né? Outro detalhe interessante. A presença do resistor RA1, né, ela é relevante para um detalhe que a gente vai comentar mais lá na frente. Né? Então é muito comum fazer aqui, por exemplo, né? É muito comum fazer aqui, por exemplo, um RA1 muito menor do que o RA2. Né? Por que isso? Porque fazendo RA1 muito menor do que o RA2, a gente está dizendo o seguinte, né? Que o RA2 ele vai
dominar aqui nessa soma, né, se a gente fizer, por exemplo, RE1 mais RE2, com RE1 muito menor do que RE2, essa soma vai tender muito próxima, né, de RE2, tá certo? Então ele que vai dominar aí nessa parcela, né, e ele que, portanto, vai mandar na corrente de emissor, né, no valor da corrente de emissor, tá certo? Então o principal parâmetro aqui, né, que vai definir a corrente de emissor, né, fora a polarização, como eu já falei antes, né, das tensões, é o valor de RE2, né, é o valor de RE2. Se vocês fizerem aqui o projeto considerando esse detalhe. Certo? É bom ficar com isso em mente. Tá bom? Então, agora sim acho que falei o suficiente da polarização CC. Então vamos passar agora para a parte de análise CA. Passando então agora para a parte de análise CA, né? A gente vai zerar a fonte de tensão CC e vai considerar agora simplesmente a tensão da fonte CA. E obviamente os capacitores que antes eram circuito aberto, né, para CC, agora viram curto-circuito, né, considerando que a gente está em frequências elevadas, né, ou suficientemente elevadas. Ok? Então, vamos lá, né, a parte principal, né, não única, né, mas uma das partes principais aqui de análise, né, da avaliação CA é justamente verificar, né, qual é a relação entre a tensão de saída VO e a tensão de entrada VS, né? Ou seja, a gente quer calcular no fundo o ganho de tensão, né, VO sobre VS para esse amplificador, tá certo? Ou seja, um dos parâmetros que a gente vai querer calcular aqui, né, é o ganho de tensão AV, que vale VO sobre VS, né? Outros parâmetros que são importantes aqui nessa análise também, né, é a resistência de entrada, né, o RI, e a resistência de saída, o meu RO. Vale lembrar, né, que essas resistências de entrada e saída elas são relevantes porque, né, é desejado que tenhamos, né, uma resistência de entrada suficientemente elevada para que toda a tensão da fonte de alimentação entre no amplificador, né? E a gente quer uma resistência de saída muito baixa para que toda a tensão de saída fique na nossa resistência de carga, né? Ou seja, fique toda aqui no meu RL. Tá certo? Então a gente vai obter aí esses parâmetros, né? A gente pode começar até obtendo aqui a nossa resistência de entrada RI, né? Quanto é que vai valer o RI, né? Ou seja, qual é a resistência total que eu estou vendo, né, a partir aqui da minha entrada do meu amplificador para dentro aqui do circuito, né? Então, para fazer isso, basta, apesar de, né, no momento inicial não parecer tão trivial assim, mas basta que a gente perceba os caminhos que a gente tem, né, por resistências para chegar até o ground, né, ou seja, daqui da minha base, né, que na verdade confunde com a entrada do meu amplificador, a gente pode ir para o ground, né, por aqui, ou seja, R2. A gente pode ir por aqui, por R1, né, porque a tensão de alimentação CC virou zero, né, porque fizemos a superposição, né, então aqui só tem CA, não tem CC. Então a gente já tem o R2, a gente já tem o R1, né, e a gente também tem uma outra forma, né, de ir para o ground, que através aqui da minha resistência R1. Percebam, não por acaso, né, que o capacitor que estava colocado aqui, né, que virou um curto, ele cria, né, um caminho para o ground apenas pelo RE1 aqui no emissor, né, ou seja, o RE2 fica de fora, de propósito, né, isso é proposital. Tá certo? Então uma outra forma da gente ir para o ground é pelo R1. Porém, a gente tem que olhar sempre da base, né? O R1 já está na base, o R2 já está na base, porém o R1 não está na base, ele está no emissor, né? Então a gente também vai ter que fazer aquela técnica de reflexão de impedância, né? Então quais são as formas da gente ir para o ground daqui? A gente tem o R1, a gente tem o R2, então a gente já tem R1 paralelo com R2, né? A gente está saindo de um mesmo ponto indo para o ground, né, por ambos. Então R1 já paralelo com R2. E tem mais um caminho, né, que seria o RE1 visto da base. Então, de novo, aplicando aí a reflexão de impedância, a gente vai ter beta mais 1, RE1.
né? Lembrando que o resistor visto da base, né, ele vale beta mais uma vez, porque a corrente ela é beta mais uma vez menor. Né? Então, se a corrente é beta mais uma vez menor, a resistência é beta mais uma vez maior. Tá certo? Então, aqui a gente já tem a nossa resistência. Beleza. Né? E a nossa resistência de saída? Como é que fica? Né? A nossa resistência de saída, né, vou deixar apagado aqui para a gente poder destacar. Quais são as formas que a gente tem aqui da nossa saída, né, desse ponto aqui elétrico, né, daqui? Quais são as formas que a gente tem que confunde também com o que é o mesmo ponto elétrico que o coletor, né, no caso? Como a gente pode ir daqui para o ground, né, por resistências? Forma que a gente tem para ir para o ground, nesse caso, né, ou seja, olhando para dentro do amplificador, então obviamente o RL fica de fora, né? Então, o único jeito que a gente tem para ir para o ground é pelo RC. Né? Então, a minha resistência de saída ela é exatamente igual ao próprio RC. Tá claro? Então, a gente já tirou de letra aqui, né? Bem fácil, a resistência de entrada e a resistência de saída. Certo? Falta agora analisar, né, e calcular qual que é o ganho de tensão, né, qual que é o ganho de tensão AV, né. Para fazer a análise do AV, né, de um jeito mais didático, eu vou usar aqui uma outra figura, né, que já utiliza o modelinho do transistor, né, um modelinho de pequenos sinais do transistor. Né. Para quem não lembra, né, o transistor, né, o BJT, durante a operação aqui na região ativa, né, ele é visto como se fosse, né, uma corrente de base aqui na base, né, uma corrente de emissor que vale beta mais uma vezes o IB, e uma fonte de corrente que vale beta e B aqui no coletor. Tá certo? Eu também coloquei aqui nesse modelo, né, para representar realmente a operação desse elemento, a resistênciazinha RE. Né? Essa resistênciazinha RE, ela vale, né, se vocês lembrarem aí da literatura, né, dos livros, ela vale a tensão térmica VT dividido, né, dividido pela corrente de emissor IE. Tá certo? Ou seja, esse Rzinho, ele vale aproximadamente, né, na verdade ele vale igual, né, VT sobre IE, e geralmente a gente aproxima IE por IC, né? A gente aproxima a corrente de emissor pela corrente de coletor, né, porque são muito próximos. Tá certo? Então já coloquei também a presença desse elementinho aqui, né? Desse resistor aqui, da característica prática desse componente que é o BJT. Tá certo? Então beleza, o que a gente quer calcular? A gente quer calcular o ganho de tensão. Né? O que é o ganho de tensão? É VO sobre VS. Né? VO sobre VS. Então para isso a gente tem que escrever o VO e o VS através das grandezas do circuito. Né? Através das grandezas do circuito. Então vamos lá, VO. Né? O VO está aqui na saída. Né? O VO está aqui na saída. Percebam que aqui, ó, na minha saída, né, a corrente que eu tenho, né, ela vale beta vezes a corrente B. Né, por conta da fonte de corrente que tem aqui nesse modelo. Né, ela vale beta vezes IB. Tá certo? Ou seja, a tensão VO ela pode ser facilmente calculada, né, através do equivalente resistivo que eu tenho aqui, vezes essa corrente, que vai dar exatamente essa tensão. Né? Então, o meu VO ele vai ser RC paralelo com RL, que multiplica beta vezes IB. Correto? Não! Falta um detalhe. Né? Esse sentido de corrente que está aqui, né, indicaria que esta polaridade de tensão estaria invertida. Né? Indicaria que essa polaridade estaria invertida. Né? Uma vez que, né, quando a gente tem aqui um resistor, né, quando a gente tem um sentido de corrente daqui para cá, né, a gente sabe que a polaridade ela é dessa forma, né, e aqui está ao contrário. Né? Aqui a gente tem essa polaridade e a corrente está indo no outro sentido. Né? Então, essa tensão que está aqui, ela seria menos, né, RC paralelo com RL vezes beta e B.
Tá certo? Então esse sinal negativo aqui ele é importante. Né? Ele é importante. Ok? E vamos lá, vamos escrever agora a corrente, a tensão VS, né? A tensão VS em função dos outros parâmetros do circuito. Daqui do meu circuito, né? Essa tensão VS aqui, né? Se a gente pegar o ground, né? Esse nó elétrico aqui, né? Que tem tensão VS em relação a esse ground, ele é o mesmo ponto elétrico que esse ponto, que é o mesmo ponto elétrico que esse ponto, né? Então a tensão VS, ela pode ser escrita facilmente a partir dos resistores que estão aqui na parte do emissor, né? Então, por exemplo, eu posso escrever que o VS vale a resistência que eu tenho aqui, né? Rzinho mais RA1, que multiplica a corrente que tem aqui, né? Que é beta mais 1 vezes o IB. Legal? E o que eu quero? Eu quero o ganho de tensão, que é VO sobre VS, né? Então, VO sobre VS vai ser o quê? Né? Vai ser menos RC paralelo com RL, que multiplica beta e B, dividido por Rzinho mais RA1, que multiplica beta mais 1 e B. Percebam que o IB vai cortar. E aqui eu vou ter beta sobre beta mais 1. Né? E se vocês lembrarem, né? Beta, né? O ganho de corrente, ele é muito maior do que 1. Né? Na prática, né? Beta é muito maior do que 1. Então, beta mais 1 é aproximadamente beta, né? Então, fazendo essa aproximação, isso tá aqui. Esse fator também corta com esse. E aí, finalmente, o nosso ganho de tensão, né, VO sobre VS, ele vai valer menos RC paralelo com RL, dividido por Rzinho mais R1. Tá certo? Perceba que esse ganho aqui ele é negativo, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que a minha tensão de saída, né, o meu VO, ele está em contrafase com a minha tensão de entrada. Né? Ou seja, se eu tiver uma tensão de entrada senoidal, né, eu vou ter uma tensão aqui de saída senoidal, porém 180 graus defasada da minha entrada. Né? Ou em contrafase, né, que é a mesma coisa. Tá certo? Né? Porém, é importante perceber, né, que essa expressão aqui nos dá esse ganho de tensão, que em módulo, né, se a gente fosse escrever um módulo aqui do ganho de tensão, né, o módulo de AV, seria RC paralelo com RL dividido por Rzinho mais RA1, né? E a gente percebe que esse ganho de tensão ele depende de alguns fatores, né? Ele depende da minha resistência RC em relação à minha carga, né? Geralmente a resistência de carga ela é dada, né? Ela é uma demanda, né, que você tem que atender, então ela é dada para você, né? Depende do circuito a ser alimentado. O meu RC não, o meu RC é uma escolha de projeto, né? Então o RC você tem controle sobre ele. Então, por exemplo, você pode aumentar o ganho de tensão aumentando o RC, por exemplo. Né? Uma outra forma de modificar o ganho, para aumentar o ganho, né, seria diminuir a minha resistência R1. Né? Ou seja, vou colocar aqui na figura, né, para ficar mais fácil, eu posso tanto aumentar o meu RC para aumentar aqui o meu ganho de tensão, quanto eu posso diminuir, né, o meu RA1 para aumentar também o meu ganho de tensão. E percebam que essa é exatamente a função, ou uma das funções, desse resistor R1. É justamente poder alterar ou ajudar, né, no ajuste fino desse ganho de tensão. Né? Percebam que se esse R1 fosse zero, como é a topologia clássica, né, da literatura, percebam que se o R1 fosse zero, esse ganho de tensão ele ia ser muito dependente do Rzinho, né? Só que esse Rzinho, ele depende muito da condição operativa do BJT. Então, se você mudasse aqui o ponto de operação, você ia mudar o ganho também, e isso não é legal, né? Você ia mudar o ganho de tensão simplesmente porque você mudou um pouco a polarização do BJT. Então, essa é uma das funções aí desse R1. Tá certo? É justamente poder contribuir aí nesse ajuste fino do ganho de tensão.
ok? Algo prático que pode ser feito também, né, olhando até para essa expressão, é escolher, né, um valor de RE1 que seja suficientemente maior do que Rzinho, né? Porque escolhendo um valor de RE1 que seja muito maior do que o Rzinho, não precisa ser tão maior assim, né? Mas só para ele poder dominar aqui, né, ou ter mais impacto nesse denominador e, portanto, ter mais influência no ganho de tensão do que o próprio Rzinho, né? Que é simplesmente uma não idealidade, né? Um elemento não ideal que existe no modelo, né? Que existe, na verdade, no próprio componente, né? Que a gente está modelando ou representando como resistor, né? Bom, mas é basicamente isso, até para não estender muito mais o vídeo. Espero ter abordado aí os principais tópicos associados a um amplificador do tipo emissor comum. E quaisquer dúvidas aí que vocês tenham, podem postar aí nos comentários que eu tento respondê-las. Então é isso, ficamos por aqui. Até a próxima.